Onde está a justiça? Nono ano, vamos trabalhar hoje sobre o conceito de justiça. Continuar falando sobre o conceito de justiça. Na aula passada, nós vimos as diferentes formas com as quais Aristóteles divide a justiça. Então, hoje nós vamos ver as maneiras como a justiça é aplicada. Frequentemente, então, nós descrevemos os desequilíbrios e as desigualdades que nos cercam como exemplos da ausência da justiça. Isso remonta à imagem que nós temos da justiça. A imagem que nós utilizamos da justiça é da deusa Temis. Né? Temis é a deusa da justiça. Então, esta é a imagem que nós utilizamos da deusa Temis. Explicando a figura da deusa Temis, ela é uma mulher com os olhos vendados que traz uma balança e uma espada. Então, o que significa isso? Os olhos vendados indicavam a imparcialidade das leis, ou seja, a lei vale para todos. A lei é cega, ela não faz distinção entre as pessoas. A balança representa a ideia de um equilíbrio entre as nações e suas consequências. Então, entre as ações e as suas consequências. Já a espada, presente em algumas representações, simboliza a força da justiça diante dos conflitos. Esta balança que representa a mediação, o equilíbrio, né? Porque o que seria a justiça? É o equilíbrio entre as ações e as consequências, ao passo que a injustiça é o desequilíbrio entre as ações e as consequências. Então, esta balança, ela possui dois pratos, que serve para medir, que serve para alcançar e chegar ao equilíbrio. E aí que vem algumas ditados populares que nós utilizamos, como colocar os atos na balança, pesar as consequências de uma ação, enfim. A justiça corresponde ao equilíbrio, destacando a importância de se avaliarem as ações praticadas e verificar o que deve ser feito para compensar as suas consequências. Então, a figura da Temis como sendo esta justiça que não faz distinção entre as pessoas, esta justiça que busca o equilíbrio e que, se preciso for, utilizar a força e o rigor para punir aqueles que saem deste equilíbrio, ou seja, a força e a rigor da lei, como ela tem que ser aplicada e para punir, digamos assim, as consequências negativas das nossas ações. Então, essa é a representatividade da deusa Temis, essa é a estátua da justiça, a representação da justiça que nós temos. Por outro lado, podemos dizer assim, em muitas situações de conflito, então a gente vai recorrer a algumas instituições para que a justiça seja feita. Então, em muitas situações de conflito, é necessário a intervenção de uma pessoa ou instituição que represente, organize e aplique a justiça. Muitas vezes, esse papel é exercido por árbitros e juízes, estes ligados ao sistema judiciário. O sistema judiciário, então, ele tenta solucionar os conflitos, uma solução desses conflitos, além de outras funções próprias do Poder Judiciário. Muitas vezes, a resolução dos conflitos depende da realização de um julgamento e até mesmo de um tribunal, que aí é uma representação institucional da justiça. Então, nós recorremos a essa representação institucional para que, havendo, em alguns casos, um julgamento, um júri, haja um tribunal, busque-se fazer justiça de maneira correta. Outros conflitos de menor porte podem ser resolvidos por meio de uma conciliação, uma mediação de conflitos, onde as duas partes são mediadas por uma outra pessoa, que geralmente entende de justiça, ou até mesmo alguém ligado ao Poder Judiciário, mas que vai fazer uma conciliação, que vai promover um acordo de maneira mais tranquila entre as partes envolvidas neste conflito. Claro, a conciliação e a mediação, ela é utilizada em situações de conflito e que não haja crimes, né? Porque quando ocorre um crime, considera-se que uma das partes envolvidas oferece perigo à sociedade. Então, ela deve ser julgada pelos órgãos competentes, pelas instituições sociais representativas do Poder Judiciário, para que se estabeleçam
punições e medidas de ressocialização desta pessoa. Então, quando há conflito, nós podemos recorrer de maneira ou recorrer a um tribunal ou recorrer a um julgamento para que seja aplicado a justiça, ou quando conflitos menores, recorrermos a uma conciliação, uma reconciliação, uma mediação, em que este acordo se dará entre ambas as partes, ou, e claro, sempre quando ocorre um crime, independente de que crime seja, aí levar-se-á a um julgamento, porque a parte que fez o crime, ela acaba por representar um risco à sociedade, então deve ser julgada e deve ser estabelecido a ela uma punição e um de caráter também de ressocialização, a fim de que ela possa pagar pelo crime cometido e a fim de que ela possa aprender a viver novamente em sociedade a partir daquele crime cometido. Esse é o caráter pedagógico de toda punição judiciária. Ok, pessoal? Um abraço, ficamos por aqui. Nos vemos numa próxima aula.